Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PHP Tips. Hoje, descomplicando o API com PHP do jeito certo, a gente vai aprender de uma vez por todas a consumir qualquer tipo de API com a nossa querida linguagem. E a gente vai utilizar aqui como exemplo a API da Pagar.me e vai executar de duas formas diferentes. A primeira, utilizando o componente original dessa API. Ou seja, como a gente tem hoje o PHP interoperável, linguagem moderna, PSR, a maioria das APIs, dos serviços que a gente vai consumir, vão trazer para a gente uma biblioteca pronta para consumo. Então a gente vai ver como fazer isso com a biblioteca. E depois de tudo pronto, a gente vai executar praticamente o mesmo exemplo, só que na mão, desenvolvendo a nossa própria comunicação. Assim você vai entender de uma vez por todas, em todas as etapas, como consumir uma API, seja ela qual for. A gente também vai falar da documentação, do pré-setup, tudo certinho. Robson, não sei que parada é essa. Olha só, API significa Application Programming Interface. Gastei meu inglês aqui. Mas enfim, é uma interface de programação da sua aplicação disponibilizada para que você possa se comunicar com outras aplicações ou permitir que outras aplicações se comuniquem com você e assim vice-versa. Então a gente vai utilizar isso para consumir um serviço externo, de repente para fazer uma consulta no correio, para fazer um pagamento num web service. Às vezes você vai ter essa camada na sua aplicação para poder construir um aplicativo mobile que vai se comunicar com essa camada para poder consumir o teu site. E aí pode ser consumir o blog ou até mesmo gerenciar os artigos, postar, publicar, entre diversas outras funções que uma API permite. E o PHP, ele tem aí um protocolo principal para isso que é o REST. É onde você faz o push, o patch, o delete, o update, enfim. É um padrão de comunicação que a gente tem que a maioria de todos os 79% dos desenvolvedores PHP hoje aplicam. Certo? E é isso que a gente vai aprender aqui. Como que você pode consumir qualquer tipo de API a partir de um processo descomplicado de programação. Vamos para a prática então? Bom, como sempre, eu já estou aqui com a minha IDE parametrizada com o Composer. Mais uma vez, cara, não sei como chegar até aqui. Não tem problema. Na descrição do vídeo tem o episódio 1, onde eu ensino o Composer, a IDE, como que ele funciona, como que você gerencia aí os seus componentes. E claro, em cada um dos episódios que eu venho aqui com o PHP Tips, eu vou ensinando um componente novo, uma função nova. É legal você assistir todos, porque eu tenho certeza que vai ganhar pra caramba aí no teu skill set. Show? E não esquece, tá? Já vai dando um like no vídeo aí, compartilha ele, porque assim tu ajuda pra caramba o canal. Bom, continuando então, descomplicando a API com PHP do jeito certo, temos aqui um source com um config, que vai ser o nosso autoload pegando a parametrização do projeto, e aí eu tenho aqui o data layer, que a gente vai executar um exemplo cadastrando esses dados no nosso banco, e tenho também aqui a classe da Pagar.me, que vai ser o nosso primeiro exemplo. Isso está pronto e, além disso, eu tenho mais algumas coisas aqui que a gente já aprendeu a executar em outros episódios. Por exemplo, o arquivo config.php tem aqui a conexão com o banco de dados, que é do componente data layer e está lá na documentação do data layer e tem um episódio sobre ele. Depois eu tenho aqui um Pagar.me API Key. Você percebe que eu tenho um AKTest underline e tem um número borrado aqui. Isso é por segurança, tá? E eu vou mostrar também aonde que você pega esse número, como que você cria a sua conta de teste, tudo vai estar aqui na aula. Legal, esse arquivo então eu posso fechar. Depois eu tenho aqui uma classe user, que é simplesmente a construção do nosso modelo usuário, como você também aprende lá no episódio de Data Layer. E aqui eu fiz simplesmente a abstração da tabela. Ou seja, eu estou pegando o comportamento do meu banco de dados. Eu tenho aqui o banco PHP Tips, que é o que eu estou utilizando também para todos os exemplos. E eu tenho aqui uma tabela usuários. Ela vai ter alguns campos obrigatórios, é essa abstração, tá? Depois eu tenho também aqui uma Credit Card, que é basicamente um modelo para a gente poder salvar o cartão de crédito no banco. E a gente também está abstraindo a tabela Credit Cards, legal? Você vai ter lá um usuário, ou seja, a quem pertence esse cartão. A hash, quando a gente for fazer a integração aqui, a gente vai testar esse cartão, fazer uma cobrança de 1,27, estornar essa cobrança e pegar um hash para poder utilizar, aí sim, para fazer cobranças futuras e cobrar o produto e tudo mais, que é o processo padrão. A API vai devolver para a gente essa hash, que é quem a gente vai utilizar para poder cobrar de fato. Aí eu tenho o brand, que vai ser Mastercard, Visa e tal. Os últimos 4 dígitos, que serve para a identificação do meu próprio sistema. Na verdade, a gente não precisa desses dados, mas eu posso salvar o cartão na minha base, ou a hash segura desse cartão na minha base, e se eu precisar utilizá-lo de novo, eu vou mostrar ali para o meu cliente, cartão Visa final
4444, só para identificar, tá? E aí a gente tem também aqui create at padrão, né? Update at também, lá do data layer, legal? Então, essa é a abstração que a gente tem, os dois modelos já estão prontos aqui na minha aplicação. Para você fazer, cria a classe, camada de modelo, extends data layer, construtor, acabou. E aí eu tenho também um index vazio. Então, tudo muito simples. Detalhe também é que eu já rodei o Composer, você percebe aqui que já está tudo instalado, né? Os componentes, as dependências, está tudo pronto aqui no meu projeto. Então, eu já tenho o autoload e já posso utilizar todas essas classes na minha aplicação. Para isso, a gente só precisa fazer um require, _ dir, ponto para concatenar, /vendor, /autoload.php. E aí, todos os componentes estão disponibilizados, assim como as nossas classes do sistema. Show de bola? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou acessar aqui o navegador, você percebe que eu já estou acessando o localhost aqui. Vamos até fazer o seguinte, ó, echo h1, olá, mundo, legal, ponto e vírgula. Tá aí já a nossa aplicação funcionando. Depois eu tenho aqui, ó, dashboard.pagarme.me, que é aqui que a gente trabalha com essa API em específico. Robson, não quero usar isso aí. Tranquilo, velho, não precisa. Eu quero que você use para exemplo. Então você pode criar uma conta gratuita aqui, já vai liberar a integração para você começar a testar. Futuramente, se você quiser realmente consumir isso aqui, aí é outro papo. Aqui é para aprender a API, legal? E aí é o seguinte, se tu não tem conta ainda, clica aqui embaixo, ó, ambiente de testes e faz um cadastro rápido, sem problema. Eu já tenho essa conta aqui, @hotmail, que é uma conta de teste, que inclusive eu uso lá no Full Stack PHP Developer, na integração de pagamento, onde eu ensino todo o sistema de assinatura. Se você for perceber, ó, tem até as assinaturas de hoje sendo cobradas aqui. Olha que bacana. Então, tudo funcionando corretamente, tá? É uma API incrível, muito fácil de trabalhar, te dá muita liberdade. A taxa é baixa, então por isso a gente escolhe. Inclusive, é a que a gente utiliza hoje na UpInside. E aí é o seguinte, ó. Aqui eu vou clicar no meu nome, tá? Vai estar o teu nome aqui, obviamente. Aqui está Café Control. E você vai ter o preenchimento dos dados. Faz o preenchimento só para você ter a base completinha aí, é melhor de trabalhar, tá? E aí, além disso aqui, ó, eu tenho o antifraude, que são as partes que a gente tem que prestar atenção. Como eu estou trabalhando com uma autenticação de produto digital, infoproduto, assinatura, serviço, eu não vou utilizar o antifraude. Eu vou criar os meus próprios mecanismos de defesa, a minha regra de aplicação. E eu também não utilizo a existência de CEP, porque para mim é indiferente o endereço. Agora, quando você for trabalhar com e-commerce, né, com produtos físicos, talvez seja interessante você ativar ou talvez fazer o teu próprio antifraude. Só que tem custo, tá? Então, eu gosto de deixar desativado também por isso. E aí tem o seguinte, aqui abaixo ó, você vai ter o API Keys. E aí você percebe que eu tenho aquela mesma chave que está lá no meu config. Mais uma vez, está borrado por causa da segurança, tá? Esse AKTest da chave API é muito interessante porque você vai fazer toda a sua integração. No momento que você for querer realmente cobrar o cartão de crédito, você vai validar a sua conta para ela sair do modo teste aqui, legal? E depois de validada a conta, você só precisa trocar para AK Live underline. E tudo vai estar funcionando já em produção cobrando cartão. Então, isso é uma API bem construída e é esse tipo de API que a gente costuma buscar aí para trabalhar. Show? Feito isso, eu vou vir aqui no menu mais uma vez, vou clicar aqui em transações e vou selecionar aqui 15 minutos. Ó, tem uns filtros aqui que você pode ir clicando, ele vai filtrando para você. Então, não temos mais transação, aqui a gente vai poder monitorar. Eu vou cadastrar cartão e vou fazer cobrança de fato durante a nossa aula, tá? Depois eu tenho aqui princípios básicos da API. Então, são docs.pagarme.me/reference. Tem mais um detalhe aqui, ó. Você está vendo que tem uma versão de API? Aqui na dashboard ainda, deixa eu voltar lá rapidinho para você ver, eu tenho dentro do API Keys a versão aqui que eu vou selecionar para trabalhar. Então é muito importante que você veja a documentação da versão correta, tá bom? Sabendo disso então, a minha já é ali a 2019. Deixa eu só voltar aqui para transações, né? Já está certo lá, ó. É a última versão, versão 4. E aqui está toda a documentação que você precisa para trabalhar com uma API. Qualquer API que você for trabalhar,
tem uma documentação para você seguir. E isso é legal. A gente tem que aprender a consumir essa documentação, entender como é que funciona, e a partir desse momento você consegue consumir qualquer API na face da Terra, desde que ela esteja, obviamente, bem construída. Aí é o seguinte, ó, aqui eu tenho criando transações, mas antes eu tenho cartões. O que a gente vai fazer no nosso processo? A gente vai criar um cartão, registrar na nossa base, depois vai executar uma transação usando esse cartão. Então eu vou clicar aqui, ó, em criando um cartão. Você percebe que eu tenho aqui campos para eu poder preencher, mas aqui é só para eu poder fazer um exemplo mesmo. O que me interessa está aqui do lado, ó. Então você percebe que eu tenho uma requisição cur, né, passando alguns dados, alguns parâmetros. O que eu preciso fazer? É montar um array com essas informações e, através do Application Programming Interface, comunicar a minha API, né, comunicar o meu web service com esses dados, esperar uma resposta e fazer a validação. Esse é o fluxo, sempre vai ser esse o fluxo. Show? Aí a gente tem o seguinte aqui, ó. Quando eu clico em PHP, você percebe que ele está utilizando uma biblioteca e aí já simplificou pra caramba o meu trabalho, né? E a gente vai ver que tem duas coisas aqui. Quando eu estou utilizando uma biblioteca, eu consigo facilitar a comunicação, mas a regra de negócio fica um pouco mais dificultada. Quando eu estou utilizando a minha abstração, é um pouco mais complicado ou demorado de construir, mas depois para utilizar fica bem mais fácil, tá? Então a gente já sabe que a gente tem também a API aqui, e para você consultar a documentação oficial do componente, lá no packagist, pagarme/pagarme-php, você vai ter a documentação de tudo. Então tem aqui como você fazer transferência, como você fazer saque, estorno, split, pagamento com boleto e tudo mais. E tudo vai seguir a mesma lógica da aplicação, mudando apenas um pouco o comportamento da regra de negócio. Show? Vamos lá então, que eu estou só explicando, tá faltando prática, né? Bom, vou manter aqui a documentação aberta, a gente já sabe que a gente precisa de dados aqui, ó, para poder mandar um cartão e já sabe como executar também. Eu posso simplesmente copiar aqui, mas eu gosto mais da digitação, porque a gente fixa melhor, tá? Então eu vou remover essa parada, eu vou abrir uma nova aba aqui, ó, no segundo navegador, que aí fica mais fácil até para eu acompanhar a documentação enquanto eu digito. Se você tiver com 2 monitores, provavelmente você vai estar assim também, eu não consigo botar isso na aula, tá? Então, eu deixo a segunda aba aqui e a gente vai fazer primeiro a nossa transação. Eu vou fazer algumas validações aqui, só para a gente poder separar o nosso exemplo e ir entendendo tudo no mesmo arquivo, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada newCard igual a true, ponto e vírgula, if variável newCard, aí eu entro aqui para cadastrar um novo cartão. Assim eu consigo só mudar para false e a gente passa sempre para o próximo exemplo. Aí, antes de eu executar aqui a minha regra do cartão, eu preciso de um cliente e eu preciso de um objeto card do modelo para eu poder salvar. Então, variável client será igual, vou botar entre parênteses aqui, ó, new user, e aí por fora, find by ID. Vamos lá no nosso banco de dados, só para a gente ver quem são os usuários já cadastrados. Só que eu já tenho de exemplo de outros episódios do PHP Tips, tá? Eu vou pegar o número 1 aqui, que é o Robson Leite mesmo. Então vamos lá, find by ID 1. Eu posso dar um var dump aqui, ó, na variável client data. Você vai ver que eu já vou ter o usuário debugando. Então volto aqui, atualizei, tá aí o meu usuário. Show de bola! Depois do meu client, eu vou ter aqui o nosso objeto pagarme, que vai ser a integração que a gente já tem aí através do componente. Então aqui eu vou passar um new client, que é o cliente da pagarme, tá? E para eu instanciar, ó, tá pedindo aqui o nosso pagarme API Key no construtor. Então, nesse momento eu já tenho a minha integração aqui rodando como tem que ser. Beleza? Vou tirar esse var dump daqui. A gente vai para dentro agora do nosso if para fazer a regra aí, pegar esse cartão. O que acontece? Eu não posso utilizar os dados do cartão na minha base, isso não é seguro. Então a gente vai fazer um teste de cartão, validar se ele existe. A gente faz isso através de uma cobrança de 1,27 e o estorno dele assim que a cobrança é feita. Então a Pagarme vai lá e verifica se esse cartão está ok e te devolve um valid caso ela consiga fazer essa cobrança. E isso é um procedimento padrão. Sempre que você cadastra o seu cartão no Google, ou na Apple ou em qualquer outro marketplace, ele faz essa cobrança de 1,27. E aqui, isso é tudo automatizado. Então vamos lá, ó. Variável getCreditCard será igual a variável pagarme. Aí a gente vai rodar aqui um cards, que é o objeto principal, e ele pede aqui um create. Aí eu abro aqui o array. E aí é o seguinte, galera, eu estou olhando aqui a documentação, tá? Você pode ir acompanhando. Deixa eu abrir na outra aba aqui, ó. Até puxar para cá. Você pode ir acompanhando aqui, ó. Tá vendo? Eu estou olhando isso na outra tela aqui. E aí eu consigo acompanhar mais fácil, não está vindo da minha cabeça.
Eu vou pegar aqui, ó, tô te falando isso porque é assim que a gente trabalha, ó. Peguei tudo lá da documentação, joguei para cá. Esses são os dados que o objeto precisa. Então, o holder name, ou seja, o nome que está escrito no cartão, aqui está Yoda, da hora. Vou botar um Robson Leite aqui. Número do cartão, expiration date. Eu gosto de fazer o seguinte aqui, ó. Vou abrir mais uma vez o navegador. Gerador de cartões. E aí tem esse gerador aqui do ForDevs, que é bem da hora. Ele é bem completinho e bem fácil de gerar. Você seleciona qual é a bandeira que você quer. Vem aqui embaixo, ó. Gerar cartão, ele já gera o número. Eu vou copiar, volto na aplicação, vou jogar ele aqui e vou tirar os espaços. Eu posso tratar isso na aplicação também sem problemas, né? A gente roda um prag match aqui, só aceita números, é tranquilo. Mas aí, claro, é uma abstração que você vai construir depois. A data de validade aqui, ó, é mês 6 2020. Então, como você pode ver aqui, ó, é 0620, né? Que é a validade no formato que a Pagar.me aceita. Depois eu tenho o CVV, que é o Código de Segurança 198, e a gente vai ter um cartão válido aqui para testar, ou pelo menos dentro do algoritmo de um cartão válido, tá? Uma vez feito isso, o que eu tenho que fazer? Vardump, variável getCreditCard, para eu poder entender o que está acontecendo. Então vamos voltar aqui, eu vou no meu exemplo e vou atualizar. Ele já roda um pouco mais devagar, porque ele está se comunicando com a nossa interface de programação. Você percebe que ele já me retornou aqui um card hash e um valid, né? Olha só, valid true. Então, esse cartão é válido, eu posso utilizar ele. Já fez aquela cobrança de 1,27, estornou. Claro, no ambiente de teste não, mas no ambiente real já teria feito isso, tá? E aí é o seguinte, ó, se eu botar aqui, por exemplo, um 2017, que já passou, já não é um cartão válido, né? Vou atualizar mais uma vez. Ele vai retornar a hash e tudo mais, mas o valid aqui é false. Então, é através desse índice que a gente faz a verificação. Vou passar aqui, então, um if, negação de getCreditCard é invalid, ou seja, se não validou corretamente, eu posso dar um eco aqui, ó. Vamos jogar um H3. Eu vou fechar esse H3. Cartão inválido. Legal. É isso aí que a gente precisa dentro da verificação. Caso contrário, a gente vai registrar o cartão. Vamos só atualizar aqui mais uma vez, ó. Cartão inválido, né? Porque a gente está com a data errada ainda. Vou voltar para 2020. Agora ele tem que passar para o segundo. Atualizei. Não voltou nada. É isso que a gente precisa. Está entrando no if corretamente. Lembrando que cada vez que eu dou um F5 aqui, eu estou cadastrando esse cartão lá na minha base, na minha Application Programming Interface. Show? Bom, sabendo disso então, variável create credit card será igual a new credit card, o nosso modelo que já está criado desde o começo da aula aqui na Models, tá? E aí, variável create credit card, eu vou ter os campos da tabela para alimentar. Então vamos lá, ó. Eu vou precisar aqui, estrutura de um user, hash brand last digits. Legal. O nosso user aqui, a gente já pegou lá em cima, que é o client. Então, eu vou passar aqui, e user igual client ID. Ponto e vírgula, create credit card. A gente tem que pegar aqui a hash agora, será igual a nossa get credit card. E como a gente viu no debug, que não está mais aqui, deixa eu só fazer o seguinte, ó, eu vou voltar para 2017, só para a gente debugar no erro aqui. E aqui vai ser a ID também, tá? Aí eu vou fazer um vardump também em getCreditCard. Por quê? Se eu atualizar agora, ó, você vai ver que o nosso vardump, ele pega aqui no ID a hash do cartão, né? Então, o nome do dado do hash lá na Pagar.me tá como ID no nosso objeto. E o ID, na minha abstração, na minha aplicação, é o ID da tabela, que é único, que eu não posso repetir, eu não vou utilizar essa hash lá, porque ele é um inteiro. Então, eu vou salvar no campo hash o ID que eu obtenho na API. E isso é legal também, você entender que o seu comportamento dentro da sua aplicação é seu, você não precisa seguir exatamente o padrão da API. Até porque pode ser que no futuro você troque, né, esse serviço por um outro que tem um padrão totalmente diferente. Então, o trabalho do meio do caminho que você tem quando está integrando é exatamente fazer essa diferenciação e trazer o serviço, mas para dentro do teu comportamento, da tua regra de negócio, tá? Então, sabendo disso, a gente já tem aqui o segundo parâmetro. Eu vou ter aqui mais uma vez o nosso Create Credit Card. Depois a gente tem aqui o Brand, que seria a marca. Get Credit Card vem lá como Brand mesmo. Ó. Então, tá aqui, Mastercard. Legal. Variável Create Credit Card, e a gente vai ter agora o Last Digits, né? Que é o nosso último campo. Get Credit Card, Last Digits aqui. Vamos ver se vem assim mesmo.
Tá aqui, ó, last digits, exatamente isso. Show de bola, temos o nosso objeto, variável createCreditCard, vou rodar um save aqui. Posso até fechar essa aba e agora a gente vai lá e faz mais uma vez o nosso atualizar. Já rodou, a gente não tem nenhuma mensagem, mas se eu voltar aqui no meu banco, ó, conteúdo, vou atualizar, tá aí o nosso cartão. A partir desse momento, eu posso utilizar essa hash para rodar transações e fazer cobranças lá na Pagar.me. Show? Então eu não quero agora cadastrar o cartão mais. Eu vou botar um false aqui, você vai ver que a gente não vai rodar mais nada e a gente pode ir para a transação, que é o nosso segundo exemplo, é fazer a cobrança, pegar o dinheiro e liberar o produto, liberar o pedido, tá? Vamos lá. Volto mais uma vez aqui, posso fechar esse if, variável new transaction, ou transaction, será igual a true, ponto e vírgula, vou abrir aqui um if, new transaction, se eu quiser uma nova transação, a gente entra na regra de negócio, mesma coisa que a gente fez em cima para validar. Aí aqui, vou mais uma vez seguir a documentação, qual que é ela? Vou lá, ó, criando cartão, eu vou clicar aqui no começo, ó, estorno de transação, criando uma transação. Você percebe que eu tenho aqui vastos dados, então quando eu for para um e-commerce, por exemplo, eu vou passar o billing, né, que é o endereço de quem está comprando, eu vou passar o shipping, vou passar itens. Aqui também tem um detalhe, se eu estiver utilizando lá o sistema de antifraude, você percebe que tem mais coisas obrigatórias aqui, ó. Então se eu descer, ó, o billing é obrigatório, né, você vai ter também o itens obrigatório aqui, que é exatamente para fazer a validação, porque é uma empresa que vai verificar os dados do cliente para ver se tem algum risco aí, né, de você entregar esse produto. Show? Então, é importante entender isso. No meu caso, como eu não estou utilizando antifraude, eu posso ter toda a regra de entrega, eu só informo o ID do meu pedido, que eu vou consultar na minha base, para entender se ele está pago, e aí os itens vai estar no meu sistema, a entrega vai estar no meu sistema, o endereço no meu sistema. Eu só utilizo o web service para pagar, tá? E aí, mais uma vez, ó, PHP aqui, você percebe que tem vários dados, né? E a gente tem toda aquela abstração que eu falei. Aqui é muito mais simples no meu caso e é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou criar, ó, variável Pagar.me, transactions, e eu vou rodar o create, mesmo padrão, percebe? Então, eu sempre tenho aqui a mudança do objeto ou do endpoint que eu vou utilizar, né, que são os endpoints aqui, ó, você percebe que eu tenho transaction como endpoint, eu tenho cards como endpoint. A API me traz o nome de cada endpoint como uma classe, então isso fica muito mais tranquilo de eu trabalhar. E aí a minha transação aqui ela vai ser bem simples, ó. Eu vou passar um amount, vou só acompanhar aqui na API mais uma vez, para eu poder ver os campos que eu vou utilizar, tá? O meu amount aqui, ele é vezes 100. Então, se eu for passar R$1, eu tenho que passar 100, que é 100, né? Se eu passar R$100, 10000. Como que eu faço para transformar isso numa forma mais fácil de entender? Ó? Eu quero aqui, por exemplo, R$ 58,80 ou R$ 55,80. Eu passo um vezes 100 e ele já vai converter para mim no padrão que precisa ser na Pagar.me, tá? Sempre com um ponto aqui para separar os centavos. Então, esse tratamento tem que ser feito também na tua aplicação. Depois eu vou passar aqui o meu Card ID, que é onde eu vou fazer a cobrança. Eu vou criar esse Credit Card aqui em cima, será igual, entre parênteses, New Credit Card. Vamos pegar lá, ó, Find by ID, ponto e vírgula. Lá no nosso banco de dados é o cartão 1. Então, vou pegar lá o Find by ID 1 e aqui vai ser o nosso Credit Card hash. Isso aí. Depois eu tenho aqui o metadata. Então, metadata vai receber, vou abrir mais um array, e é aqui que está a tua regra de negócio, né? Quando eu estou no e-commerce, por exemplo, eu vou montar o pedido, vou salvar no meu banco, vou pegar o ID do pedido e vou fazer a cobrança desse pedido. Aí eu mando para a minha integração o ID do pedido e conforme a resposta acontece, eu libero ou não ele. Então, aqui eu vou passar um order ID e vai receber aqui 1555, sei lá, né? Um exemplo aí. Tudo pronto, o que eu preciso fazer agora mais uma vez é debugar a transação. Então eu vou jogar um var dump aqui, só que esse Pagar.me transaction aqui vai ser exatamente transaction. Nossa transação está aqui, copio ela, jogo no var dump, agora eu consigo entender o que está acontecendo. Volto mais uma vez no nosso exemplo, atualizei, ele vai rodar para fazer a transação e está aí o nosso objeto. Percebe que ele tem aqui, ó, status paid. Então, a partir desse momento, eu vou ter o ID da transação na Pagar.me, que eu posso salvar na minha base, e eu tenho o metadata, vamos só encontrar ele aqui, metadata, tá aqui, ó,
com o order ID 1555. Então, o que eu tenho que fazer é abrir esse objeto, buscar na minha base a order ID 1555, liberar ela, atualizar para poder ir aí para o cliente, tá? Então, é muito simples a partir do momento que você tem a integração funcionando. E como você viu, a gente só está executando métodos. Show? Bom, esse foi, então, o nosso exemplo utilizando aqui a abstração da Pagar.me. Ou seja, baixei um componente e utilizei. Vai existir algumas situações aí na tua integração, no teu dia a dia, que a biblioteca não é tão bem construída, que você não vai querer utilizar o comportamento padrão da biblioteca e que a API, ou a sua camada de programação, te permite trabalhar um pouco mais livre. E aí você vai querer integrar na mão. A gente vai fazer isso agora, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, é que eu vou criar uma nova camada, vai ser um diretório, ele vai ser um suporte aqui. Então, ele vai ser um suporte de pagamento. Eu posso também criar uma facade, né? Ou uma fachada, que é um padrão de projeto onde você pode compor vários comportamentos para executar uma determinada rotina. E aí é o que eu faria realmente numa aplicação real. Então, quando eu for pegar o cartão de crédito, eu executo a integração com a Pagar.me e na mesma classe ou no mesmo método, eu faço o salvamento no meu banco. Então, eu vou agilizar o processo de execução. Aqui, eu só vou mostrar a comunicação. A regra de negócio de você salvar, a gente não vai fazer de novo, tá? Mas você pode aplicar aí da mesma forma. Então, fica aí como tarefa para você fazer após a aula. Show? Vamos lá então. Ó. Dentro da suporte, Command N, vou criar uma nova classe. E essa classe aqui, ela pode chamar Credit Card. Ou melhor, vamos botar um Payment aqui, né? Que é um suporte de pagamento. Então, reflete bem o que ela vai entregar. Só que deu um probleminha. Deixa eu deletar essa classe que a minha IDE não pegou o namespace. Vou clicar aqui de novo, Command N, classe Payment. Tá vazio aqui. Então, source é o fornecedor, barra suporte. Legal, vou dar um OK. A classe está no lugar certo, gente? Tá, né? Então, realmente a ideia deu uma falhada aqui. Bom, tá aqui o namespace já, tudo pronto. Eu vou ter aqui um construtor para poder setar os parâmetros principais da nossa integração. Então, para isso, eu vou ter um private API URL, private API Key, que são os dados básicos que a gente sempre vai ter numa integração aí, principalmente em REST. Eu posso ter também um private endpoint, que é muito importante, que é o cartão, a transação, o estorno, nesse caso, né? Se fosse uma API, por exemplo, sei lá, do correio, consultar CEP, consultar preço, enfim. Vou ter o endpoint. Depois eu vou ter também aqui um private build, que vai ser basicamente os dados que eu vou construir para poder mandar aí através da integração, né, da minha camada de aplicação. E eu posso ter também aqui um private callback, que é o retorno que eu vou receber sempre para poder consultar. Aí quando eu startar aqui, ó, this API URL será igual, this API key será igual. Aqui eu já tenho Pagar.me API key lá na minha aplicação configurada. O API URL vai ser a base da nossa integração. Então, posso mais uma vez ir aqui na documentação, ó, eu vou ter lá api.pagarme.me/1. Essa aqui é a URL base. Depois eu tenho o endpoint, e aí para identificar é só você ver o que muda na URL. Ó, tá vendo? Até o 1 é sempre igual, depois muda o endpoint, que é a última parte ali da URL que eu disparo. Por isso que é um endpoint, tá? Ponto final. Legal, temos aqui então a nossa API URL, que é para onde a gente vai disparar a requisição. Temos a nossa integração. Depois eu vou ter os meus métodos. Eu vou ter um pubf, pode ser create card, né? A gente vai ter também um pubf with card, ou seja, payments com cartão, pagamento com cartão, payment-with card. Eu gosto bastante de criar as classes assim, onde o conjunto do objeto completa o que ele realmente faz, né? Trazendo para a gente muito clareza na execução. Depois eu vou ter aqui um public function callback, então para retornar, e a gente também tem que ter um pubf post. Só tem um verbo aqui, né? A gente só executou post e receber. Eu posso ter o get, pode ter o put, pode ter o delete, enfim. Aqui a gente vai fazer a integração, refletindo aquilo que a gente já viu, já aprendeu. Beleza. Quando eu vou criar um cartão de crédito, eu vou precisar de alguns dados aqui importantes, né? Vamos só reduzir aqui para a gente construir essa classe. Então, eu preciso de um string holder name. Vou deixar bem claro aqui o que eu estou pedindo para quem for preencher no futuro, até mesmo eu saber quais são os dados que eu preciso. Depois eu tenho aqui um string card number, né?
número do cartão. E aí eu passo um string, porque eu poderia publicar lá o número com espaços, né, na minha aplicação e fazer o tratamento aqui dentro do método. Aí eu tenho também um string expiration date, também coloco como string pelo mesmo motivo do card, para eu poder tratar, transformar ali no dado correto. Então, eu posso receber uma data com barra ou com traço e fazer o tratamento aqui. E, por fim, eu vou ter aqui um int CVV. Aqui não tem como ser outro tipo de dado. Eu vou sempre retornar um payment aqui, que ele não está completando por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Aqui é int CVV. Legal. Aí eu vou retornar, como eu falei, um payment aqui, que é o objeto poder encadear. Então, eu posso rodar um credit card e encadear com um if card, já fazer a cobrança, já criar uma transação. Então, fica mais tranquilo de eu trabalhar com uma classe de suporte assim. No momento que eu fiz essa alimentação, eu vou jogar isso aqui para dados que eu posso utilizar na classe, obviamente. Então, eu vou ter primeiramente aqui um this endpoint, vou seguir sempre esse padrão de construção, que será igual, aqui como a gente sabe, ao cards, né? Só que eu vou sempre ter um barra cards, então endpoint barra cards. Legal, vai ser completando aqui, né? A gente vai completar depois isso. Aí, uma vez que eu tenho o endpoint, eu vou ter também o nosso build, que será igual, e vou abrir o array. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, completar os dados que eu preciso transmitir, tá? Aí é o seguinte, ó, primeiro aqui, holder name será igual a holder name. Posso até fazer o seguinte, ó, para você entender mais o que está acontecendo, tá? Vou pegar exatamente esse array aqui, ó, Command C, e vou jogar ele aqui. Então, é isso que a gente está fazendo agora, juntando os dados para poder se comunicar. Só que eu estou pegando isso através de um método, né? Então, holder name, vai lá, aqui o number, vai ser o card number, depois a gente tem aqui o expiration date e aqui o nosso CVV. Legal. Feito isso, tudo pronto, eu vou dar aqui um this post, que é quem vai se comunicar com a API, e eu vou dar um return this. Sempre return this, porque a gente está dizendo que o nosso método retorna um objeto dessa classe, tá? Aí eu fiz isso, eu vou ter aqui um public errado, o ifCard vai fazer a cobrança. E para eu cobrar, em uma execução lógica, eu vou ter primeiramente um int order ID, que é quem eu vou cobrar. Depois eu vou ter aqui uma injeção de dependência. Eu vou pedir um objeto credit card e aí eu sei exatamente quais são os dados que eu tenho dentro desse cartão, que ele já é válido, que ele está no meu banco de dados registrado, que ele passou pelo processo de validação e isso deixa a minha aplicação cada vez mais robusta, tá? Então eu tenho o cartão de crédito também. Eu vou ter aqui, ó, um string amount e vou ter também um int installments, que são as parcelas, né? Retorno um payment. Aqui eu poderia também, além do cartão, pedir aqui, ó, um user, variável user, e aí eu vou ter exatamente a mesma situação, que é o quê? Usuário válido registrado no meu banco para poder executar o pedido, tá? Então aí, como você vai construindo essa regra de negócio, pode modificar um pouco o resultado final. Bom, feito isso também, o nosso ifCard agora tem que fazer a transação. E aí é o mesmo padrão, ó. This endpoint será igual, barra sempre, transaction. Deixa eu só verificar aqui se é no plural ou no singular. Aqui, ó, criar transação é transactions. Então, provavelmente é sempre no plural, né? Passei lá, ponto e vírgula, this build será igual. Aqui é a mudança de método. O retorno é igual também. Então, posso até pegar aqui em cima e já jogar aqui. Legal? Qual que é o nosso retorno? Vamos lá na index, posso fechar esse if, vou abrir o segundo. Eu tenho aqui os dados da nossa transação. Eu vou selecionar aqui para copiar, volto lá, eu vou jogar ele aqui exatamente no mesmo lugar. É isso que a gente precisa. No nosso build aqui, eu vou passar ainda mais um dado, que inclusive eu esqueci de passar, que apagar me identifica automaticamente por causa que eu estou passando um cartão, mas que é legal a gente ter isso claro, que é o payment type, né? Então a gente passa aqui, ó, inclusive está pedindo aqui na documentação, credit card, que é o tipo de pagamento. O amount vai ser o valor, e aí eu tenho que pegar ele aqui, posso jogar amount vezes 100 mantém. Depois aqui o credit card hash, ele vai pegar o card hash, que vai vir através de um objeto injetado. Então, eu sei que o índice existe e que está válido. E aí, aqui eu passo o nosso order ID.
Pegamos todos os campos? Não, né? Faltou o installments. Então, vou passar aqui abaixo do amount, ó, installments, que vai receber a installments lá em cima. Beleza, método pronto também. Aqui ficou mais um public. Ah, eu entendi o que aconteceu, gente. Olha que legal. Quando eu dei o identar e tinha um erro na escrita lá, lembra que eu tinha errado aqui a escrita? Ele acabou jogando para nova linha todos os publics aqui, ó. Então, deixa eu só voltar aqui. Agora sim tá certo. Acabei tirando do if card, mas tudo corrigido. Callback, então, muito simples. Return this callback. Legal? Aqui eu posso até botar o seguinte, olha, vai retornar ou nulo ou array, tá? Ou eu mantenho aberto, e aí eu posso trabalhar com conversão de objeto, como eu quiser, e depois que eu tiver a regra de negócio aplicada, eu venho aqui e vou tipar a saída. Legal? E aí agora a parte de comunicação, né? A gente tem que mandar esses dados lá para nossa camada de aplicação de programação, nossa interface, para poder receber, né, de volta a resposta e fazer o tratamento na aplicação. Então, para isso, ó, primeiro ponto, variável URL será igual a this API URL concateno com a nossa this endpoint. É isso aí. Temos aí o caminho completo para fazer a publicação. Depois eu tenho aqui a variável API, que será igual, vou abrir aqui a chave, e esses são os dados que eu vou passar para fazer a autenticação. Então, eu estou passando aqui uma URL, API underline key, é o dado que eu tenho que passar, e ele já está também aqui, ó, como this API key, né? A gente já tem ele também, só que eu armazeno num array para poder juntar com o meu endpoint, com todos os dados e jogar para lá, para a interface. E aí, por fim, variável ch será igual a cur init. Então, cur init, vou passar aqui a nossa URL. Então, eu abro uma conexão com esse endpoint e agora eu vou passar os dados. Cur set opt, são os options, ponto e vírgula. Posso passar aqui, ó, ch, vírgula, mais uma vez. Legal. Vou duplicar algumas vezes e a gente vai configurar. Então, primeiro, cur opt underline post vai receber um true. Então, o que eu estou fazendo aqui é um post, né? Eu estou mandando dados lá. Essa é a configuração. Posso pegar cur opt underline aqui, ó, para ficar mais tranquilo de a gente fazer. Return transfer, eu quero os dados de volta. Depois eu vou passar mais um options aqui, que é o post fields, são os campos que eu vou publicar. Vírgula, aqui, ó, http build carry. Então, eu estou convertendo os meus dados para uma string onde eu vou ter valor, ou melhor, campo igual valor, e comercial campo igual valor, e assim uma string de todos os dados, tá? E aí o que eu tenho que passar aqui é o nosso build, que são os dados realmente do endpoint, junto com o nosso API key. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui dentro, array underline merge, eu vou juntar os meus arrays, que vai ser o this build, vírgula aqui, variável API, que a gente criou aqui em cima, o nosso array pegando o API key. Então, todos os dados que eu vou passar estão dentro desse parâmetro, tá? Mais uma vez lá, ó, cur opt, vou ter um http header, vírgula, vou passar em branco aqui, legal? Não vou precisar passar nenhum específico para apagar-me. Dependendo da API, ele vai pedir, aí você sabe que tem esse campo também. E aí, por fim, aqui, ó, this callback será igual a JSON underline decode. Aqui eu vou passar um cur underline exec, então eu vou executar o nosso CH, que já está parametrizado para isso. Armazeno aqui a resposta da nossa API e a partir disso eu posso trabalhar com ela, legal? Aí para finalizar, cur close CH. Então o close vai fechar a minha comunicação com o endpoint. O que eu fiz aqui? Configurei o meu endpoint, configurei o meu API, abri uma conexão ou abri uma configuração de cur dentro da CH. Configurei o CH, executei e armazenei a resposta. Basicamente, é isso que eu preciso para rodar. Command N, PHP doc, Command A, documento toda a minha classe. Depois eu posso vir aqui comentando o que é cada um dos dados, tal, para deixar isso cada vez mais claro para a execução, tá? Mas nesse momento a gente tem a nossa própria abstração na unha de como consumir essa API. E agora a gente vai mais uma vez aqui, ó, executar os nossos exemplos na index, tá? Então eu vou botar um false aqui, vou fechar esse cara. A gente vai acessar o nosso navegador, eu vou atualizar, nada está acontecendo. Como eu falei, eu não vou registrar no banco.
mas eu vou te mostrar como utilizar a classe para depois você fazer exatamente a mesma rotina registrando, tá? Então, primeira coisa aqui, variável pay será igual a new payment. Show de bola, ponto e vírgula, não tenho nada no construtor. Variável pay, vou executar aqui um credit card, legal? Vou dar um enter aqui, ó. Holder name, Robson Leite, vírgula mais uma vez, pediu o card number. Nesse caso aqui, eu vou só pegar o cartão lá em cima. Então, card number, vou jogar ele aqui, vírgula mais uma vez, pediu agora o expiration date. Lembrando, tá? Às vezes isso confunde. Esse preenchimentinho aqui é uma feature da IDE PHP Storm, legal? Então, ela está me ajudando a completar só. Aí eu tenho, por fim, lá o CVV, que deve ser o mesmo. CVV é 198. Então, 198 é isso aí que eu quero. Nesse momento, tá tudo pronto. Eu vou abaixo, var_dump, variável pay, ou objeto pay, callback. Legal! Deixa eu só fechar isso aqui. Vou dar alguns enters para a gente melhorar a visualização. E agora eu vou atualizar o meu exemplo. E ele não está retornando, gente. Olha só, está demorando muito, né? Normalmente essa API não demora tanto. Então vamos só dar uma olhadinha aqui e conferir novamente o nosso endpoint. Então o URL está certo. Aqui também. Saca só, a primeira aqui eu falei post, mas eu passei port. Então eu passei uma porta true aqui. Vai bater em algum lugar muito louco lá na API, por isso que não está retornando. Vamos voltar isso aqui então para post. É isso que eu quero. Vou postar os dados para a minha API. Legal, vou voltar aqui, travar a execução, atualizei mais uma vez. Pronto, tudo rodando e a gente já tem o nosso cartão de crédito registrado lá na Pagar.me. Qual que é o próximo passo aqui, ó? Vou voltar mais uma vez na nossa aplicação, tá? Aqui também, esse post, ele pode ser private, tá? Então, eu não consigo utilizar ele no objeto, é só a classe que faz a utilização e a gente fica só com os métodos cartão de crédito, cobrança no cartão e callback. Legal. Feito isso, então, eu tenho um var_dump. Eu vou fazer uma verificação abaixo dele, ó. If variável pay no callback valid, ou seja, é um cartão válido. Fiz lá a cobrancinha de 1,27, retornou o hash, posso continuar. Sendo assim, echo, vou passar um H1 dessa vez aqui, para ficar bem destacado. E aí, cartão obtido. Então, eu obtive o cartão, posso continuar com a minha rotina, que seria aqui cadastrar o cartão na base, legal? Nesse caso, eu não vou cadastrar. E aí, tem mais uma coisa. Lembra que eu falei do facade lá no começo da aula? Você poderia ter agora dentro do facade aqui, né? Então, terminei de cadastrar o cartão, eu vou ter um método, por exemplo, aqui, thisRegister, né? Ou eu verifico se o thisCallback retornou valid, se sim, eu cadastro na base já e retorno o hash ou o ID do cartão pronto como um objeto. Então, isso que é legal do facade, né? Nesse caso, eu tenho só a regra de negócio, é um suporte para criar o cartão. Então, echo, cartão obtido, a gente vai para a segunda regra, que seria de fato, fazer a transação. Mas antes, ó, deixa eu só passar aqui um 17. Vamos validar o erro também. Sempre importante, tá? Testo acerto, testo o erro. Ó. O valid false, ele não deu o echo. Volto aqui. O valid vai dar true. Cartão obtido. Show de bola. Vamos mais uma vez aqui fazer agora a nossa transação. Então, se eu registrei o cartão, pay vai rodar aqui um with card. Então, cobrar com cartão. Aqui ele vai pedir lá o Order ID, vamos só botar aqui no mesmo formato, ó. Order ID 1250, vírgula, ele vai pedir aqui o card. Aqui é um objeto cartão, então o nosso método só aceita um objeto do tipo cartão de crédito. Vou botar entre parênteses aqui, new credit card, vamos rodar lá o find by ID e vou pegar o cartão 1, que é aquele que a gente já tem registrado. Próximo aqui, o amount, que é o preço, né? Nesse caso, eu vou passar um 1.230,34 centavos, vírgula mais uma vez. Vou passar aqui 2 parcelas e acabou. É isso aí que a gente precisa. Aí, variável pay, callback, aqui é um if, né? If, variável pay, callback. Vou pegar aqui o nosso índice paid, ou seja, se foi pago. Echo, vou passar um H2... Fecho esse H2, liberar pedido, seria o que a gente faria dentro da rotina aqui. Eu posso também rodar mais um var_dump aqui,
no nosso callback para ter tudo em tela. Legal? Então percebe que a execução aqui ela ficou mais simplificada. Se eu tivesse dentro de um Facade, eu podia fazer toda a regra de registrar isso no banco, gerar o pedido, fazer a cobrança, atualizar no callback aqui para poder liberar ele. Então tudo isso pode ser automatizado, é o que eu falei. Quando você usa a biblioteca, você tem a execução simplificada. Quando você cria a tua própria rotina, é mais trabalhoso, mas a regra de negócio fica simplificada. Então fica muito mais tranquilo de trabalhar no dia a dia, tá? Vou atualizar mais uma vez. Na mesma requisição, a gente tem um cartão aqui e a gente tem a transação como paid, cartão obtido. Lá embaixo deu um errinho no STD Class Paid, linha 64. Que linha é essa? Vamos lá, 64, callback, aqui não é paid, é status. Igual a paid. Agora sim, atualizei mais uma vez. Vai ter 2 transações de R$1.000 lá, mas liberar pedido. Show? Vamos só verificar agora, ó. Vou lá na Pagar.me, nosso dashboard. Vou acessar aqui os últimos 30 minutos, só para ele refazer o filtro. Ele acabou desconectando aqui. Vamos voltar para a conta. Ó, tá aqui as transações já, ó, tá vendo? Vamos lá e ver uma por uma. Ó. Transações. Tá aqui o pico já rodado. Tá buscando. Vou pegar aqui os últimos 30 minutos, que a gente já tá 1 hora aqui de aula, mais ou menos. Né? E tá aqui as 3 que a gente executou. Ó. Então, 55,80 através da API da Pagar.me. E as 2 que a gente fez agora, de 1.230,34. Certinho aqui. Posso entrar na transação. Cartão de crédito, Robson Leite. Essa aqui, ó, foi 2 parcelas. Então, a gente vai ter também o nosso installments aqui, né? São 2 parcelas de 615,17. Tudo certinho como tem que ser. Uma integração rápida. E você viu aqui como trabalhar com API. Tanto utilizando uma biblioteca, um componente pronto, bem construído, tanto quanto executando na mão. E eu espero sinceramente, de coração, que você tenha entendido aqui a regra, a aplicação, a rotina. Porque aí você vai ser capaz de consumir qualquer API com PHP moderno. Mais uma vez, chegamos ao fim de um episódio aqui do nosso PHP Tips. Lembra de deixar aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, qualquer dúvida e principalmente, cara, deixa uma dica para a próxima aula, porque senão vai começar a faltar conteúdo aqui, beleza? Ah, e não esquece, dá um joinha no vídeo e compartilha ele, porque assim tu também gera valor pro canal e me ajuda também. Show? Conto contigo, vamos voar, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.